Se é uma coisa que nós temos que ter hoje, segundo o Espírito Santo falou na madrugada, é fé. Orar, clamar, suplicar, pedir, com fé. Marcos 11, verso 24. Com fé. Certeza, com convicção, que se for da vontade de Deus, Ele fará. Ei, veja bem. Já foi explicado em Hebreus 11 que fé é você estar fundamentado de forma firme de que as coisas que tu espera virá, mas será provado por aquilo que você ainda não viu, mas espera com fé, desde que entenda que isso também tem que ser a vontade de Deus. A tua vontade tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Temos que andar por fé. Paulo fala isso em 2 Coríntios 5, versículo 7. Paulo chega a orar em Romanos 15, verso 13, por nós. Estou orando para que Deus te encha, não só da bendita esperança, a qual você tem que ter fé nisso, não só de gozo, de satisfação, de paz, que todos desejam, mas que isso venha da parte de Deus na forma de crença, baseada em sua fé, para que então ele possa abundar, superabundar a bendita esperança no teu coração, pela virtude do Espírito Santo que habita no teu ser. Quem extinguir o Espírito Santo por falta de fé não vai poder ter superabundado no coração a bendita esperança da vinda de Jesus na vossa geração. A maioria não tem a bendita esperança no coração porque já extinguiu o Espírito Santo e nem se deu conta disso. Expulsa demônio, fala mistério, faz maravilha, mas é com fogo estranho. Não é com o fogo do Espírito Santo. Paulo está orando para que a gente tenha a bendita esperança superabundada em nosso coração, porque isso traz gozo e paz, plena satisfação em função da nossa fé, de que somos a última geração, a geração da redenção. Você tem que ter fé nisso. Então você pode, com o Espírito Santo, orar, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, porque você está pedindo com fé, não duvidando. É assim que está em Tiago 1, verso 6. Sem essa devida fé, é impossível agradar a Deus. Se você não agrada a Deus, Ele não te agrada. É necessário você ter fé para se aproximar de Deus. Crer que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. E qual é o galardão que nós esperamos? A salvação da nossa família consanguínea, a salvação da nossa família eclesiástica. E isso só é possível pela fé. Eu tenho que crer nisso. É assim que está em Hebreus 11, verso 6. Se tu crer, verá a glória de Deus sobre os seus, sua família consanguínea, sua família eclesiástica, seus descendentes, seus ouvintes, seus seguidores. João 11, verso 40. Se tu podes, crer. Tudo é possível que crer. Marcos 9, verso 23. Deus é poderoso para nos conceder mais do que pedimos, mais do que imaginamos. Mais do que a família consanguínea, mais do que a família eclesiástica, mais do que nossos descendentes, mais do que nossos ouvintes, mais do que nossos seguidores, mais do que nossos maranata. Ele é capaz.
Está na Bíblia. Agora, você tem que saber que somos provados na fé que dizemos ter. E por que Deus nos prova na fé que dizemos ter? Para produzir a paciência de esperar o Senhor vir nos buscar. Tiago 1, verso 3. Meu Deus. Em 1 Pedro 1, verso 8 e 9, nos foi dito o seguinte: qual é a fé que você tem? A fé que você deve ter é a salvação da sua alma e de todo o seu entorno, as duas famílias, consanguínea e eclesiástica. Então, se você promove a fé, fala ter fé, se alegre com gozo inefável e glorioso diante de toda a adversidade, para você alcançar o fim da vossa fé. E qual é o fim da vossa fé? A salvação da tua alma e das tuas duas famílias, a consanguínea e a eclesiástica. Ontem eu mandei um vídeo, um áudio, da menina. A mãe era crente, cheia de fé, que Deus salvaria sua filha. E a menina no pecado, saindo com marginal, com bandido, com traficante. Chega uma hora que os traficantes querem matar. Deu-lhe um tiro na cabeça. Mas a oração de fé de uma mãe que crê que, sendo fiel, Deus salvaria sua filha, mesmo no pecado, salvou. A bala não entrou. A bala não entrou. Porque havia uma mãe com fé. A minha fé não permite que a bala do inferno venha abalar a minha alma. A minha fé e a tua fé tem que ser uma blindagem para nossas mães, nossos pais, nossos filhos, nossas filhas, nossos irmãos, nossas irmãs, nossa família consanguínea, nossa família eclesiástica. A nossa fé é uma blindagem. Basta a gente executar a fé, pôr em prática a fé. Nossa, que revelação que o Espírito Santo trouxe nessa madrugada. Então, tudo que você pedir na oração, se tiver fé, receberá. Mateus 21, verso 22. Ei, presta bem atenção. Presta bem atenção. Todo aquilo que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Se tu não tem fé, peça o dom da fé para você vencer o mundo. Pela fé. 1 João 5, verso 4. Vigia, esteja firme na fé. Portai-vos varonilmente na fé. Eu tenho fé que Deus vai me arrebatar, eu tenho fé que Deus vai me salvar, eu tenho fé que Ele vai levar o meu entorno, minha família consanguínea, minha família eclesiástica, eu tenho fé que Ele vai prover para mim alimentar, eu tenho fé que Ele vai prover para mim abrigar, eu tenho fé que Ele vai me curar, ou aqui na terra, com a sua mão de médico, ou aqui na terra com a sua mão pelos médicos, ou por meio do arrebatamento, me levando para o céu, sarado na terra ferida, curado eternamente. Eu tenho fé, seja feita a vontade de Deus. 1 Coríntios 16, verso 13. Isso é se portar varonilmente. Romanos 14, verso 1. Quanto ao que está enfermo, na fé, recebei-o. Não em contendas sobre dúvidas.
A maioria está enfermo na fé. Eu tenho que receber esse povo doente na fé. Pouca fé, sem fé. Eu não posso entrar em contenda com essas pessoas. Eu tenho que recebê-la e alimentá-la na fé, orientá-la a pedir o dom da fé. Pregar para ela todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, para que ela tenha fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que lhe tirar todas as dúvidas. Pode perguntar, eu estou pronto para responder. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Eu tenho que estar pronto para responder pela palavra, para que possa gerar nela fé. Gente, isso é muito forte. Que revelação. Sabe? 1 Timóteo 6, verso 11 diz, olha, eu quero ver você manso, quero ver você paciente, quero ver você com amor, quero ver você com piedade, quero ver você com justiça, mas quero ver você com fé. Fé que você vai ser manso eternamente, paciente eternamente, amoroso eternamente, piedoso eternamente, justificado eternamente. Tenha fé. Essa fé pode te salvar. Lembra Marcos 10, verso 52? A tua fé te salvou. Sim, é a fé que nos salva. Agora, segundo tudo que já falei, fé com obra. Se eu tenho fé, eu faço a obra. Diariamente. Suportando e dando suporte ao que não tem fé, ao que está enfermo na fé. Eu sou o médico. Jesus é o médico dos médicos. Eu sou o médico da fé na vida das pessoas que estão sem fé. Você tem que ser médico da fé na vida dos pacientes enfermos sem fé, para que essas pessoas possam se salvar pela fé, cumprindo Marcos 10, verso 52. Ei, eu tenho que ter fé, que sou dispenseiro de Deus, com pão da vida, água da vida. Para quem está enfermo, possa comer desse pão, beber dessa água e nunca mais ter fome, nunca mais ter sede, estar curado, sarado pelo médico dos médicos. Eu me submeto à ordem do médico maior, sendo o médico menor na vida de alguém, médico da fé. O enfermo, quando está no leito, ele tem que comer e tem que beber. Que eu, como médico, ordene pão da vida, água da vida, para nunca mais ter fome, nunca mais ter sede e estar curado nessa terra ferida, sarado. Deus disse, cura-me. Fala aí, grita, grita, grita. Ele quer que a gente grite isso, cura-me e seremos curados. Sara-me e seremos sarados. Está bem claro isso. Ei. Fisicamente, se alguém está doente, a gente deve chamar os presbíteros da igreja. Ele vai fazer uma oração sobre o doente. Pela fé, ele tem que cumprir o que está escrito em Tiago 5, verso 14 e 15. Pela fé, ele vai ungir com azeite o doente, em nome do Senhor, e vai fazer uma oração com fé para salvar o doente. O Senhor vai observar que ele orou, ungiu com azeite, orou com fé, e o Senhor o levantará. E os pecados que o doente cometeu
lhes serão perdoados. Já percebeu? Olha o que o Espírito Santo disse para mim. Que as igrejas estão tão corrompidas que os presbíteros não têm fé que, se agir assim diante do doente, Deus levantará o doente, salvará o doente, perdoará os pecados do doente. Está cheio de pessoas doentes nas igrejas. Cadê os presbíteros? Cumprindo Tiago 5, versos 14 e 15. Tá doente? Tô, vem cá. Deixa eu te ungir com azeite, fazer uma oração da fé para te salvar, para Deus te levantar e te perdoar os pecados, caso você tenha cometido. Cadê? 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 Cadê os presbíteros criando um grupo de WhatsApp e colocando os nomes do pessoal? Ó, tá doente? Eu vou aí na tua casa te ungir com azeite, fazer uma oração da fé para que Deus possa te curar, te levantar e te perdoar os pecados. Cadê? Cara, é impressionante isso. Não tem. Falta fé, falta amor. Automaticamente, falta cura. Mas que revelação, gente. Que coisa tremenda o Senhor me passou nessa madrugada. Sabe? Deus todo dia nos traz uma palavra para que nos aumente a fé. Sabe? É muito forte. É muito forte o que o Senhor falou. Temos que andar de fé em fé, como está escrito. O justo viverá da fé. Se eu tenho que andar de fé em fé, conforme está escrito em Romanos 1, verso 17, e essa fé só vem pela palavra de Deus, eu tenho que ouvir a palavra de Deus todos os dias. Palavra em palavra, fé em fé. Aí eu sou justificado, regenerado, consagrado, purificado, santificado, glorificado, porque fui um justo vivendo da fé. Que fé? Da palavra que me era enviada todos os dias, ao ponto de eu meditar dela de dia e de noite. Andar nela, ser limpo por ela, de fé em fé, dia após dia, até a trombeta tocar. Você tem noção do que eu estou a te falar? Você tem noção de tamanha revelação que eu estou a te falar? Hã? É tremendo o que Deus vem fazendo com a gente todos os dias, para que a gente ande de palavra em palavra, de fé em fé, porque todos nós somos filhos de Deus pela fé. Se revestimos de Cristo, o corpo de Cristo nos acobertou, nos tornando membro desse corpo em função da fé, em função da palavra que nos é enviada, e pela fé nós cremos. Gálatas 3, verso 26. Isso é impressionante. Agora, volto a dizer, Tiago 2, verso 17. A fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Que adianta eu ter fé e não querer executar a obra pela fé que me está sendo ensinada pela palavra? A palavra que me gera fé me diz que eu tenho que fazer a obra diariamente para eu andar de fé em fé. Que obra é essa? Meditar na palavra de dia e de noite. Que obra é essa? Adorar a Deus de dia e de noite. Que obra é essa?
convencer as pessoas do pecado, da justiça, do juízo de dia e de noite. Que obra é essa? Ajudar o doméstico da fé, alimentar o doméstico da fé, Gálatas 6, versículo 6. Que obra é essa? Buscar se encher do Espírito Santo para ser limpo por essa água que sai do trono de Deus e me faz jorrar água, tendo uma fonte no meu coração. Palavra, eu tenho que jorrar essa água. Essa água vem em forma de Espírito Santo do trono de Deus. Torna dentro de mim uma fonte de água para as pessoas beber. Que água é essa? A palavra de Deus. O Espírito Santo vem em forma de água para a minha vida. E eu jorro água para a vida das pessoas em forma da palavra. Elas são limpas pela palavra. É gerado fé no coração das pessoas pela palavra. Então, se eu não tiver essas obras de buscar o Espírito Santo, a água, e jorrar a água do Espírito Santo por meio da palavra, a minha fé é morta. E detalhe, quase não há fé na terra. Quase não há ninguém com o Espírito Santo na terra, quase não há ninguém que pregue a palavra com a verdade na terra. Que verdade? A verdade que vem do Espírito Santo, Jesus Cristo, a verdade. Poucos se salvam, poucos são escolhidos, poucos têm fé, poucos são limpos pela palavra, poucos têm o Espírito Santo. E todo aquele que não crê será confundido. Romanos 10, verso 11. Ricardo Luiz.